Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a mesa 4 de apresentação dos trabalhos do 6º Seminário Internacional do SED. Para quem não conhece, o SED é o Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento, e nós temos duas casas, a UF, que é representada pelos professores Daniela Caruzzi e Fábio Waltenberg, e a outra é a FRJ, representada pela professora Célia e a Valéria Pero. A gente gostaria de agradecer a comissão responsável pelo seminário e por todas as outras pessoas que têm nos apoiado na realização desse evento. E agradecer também ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos, vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da FRJ, pelo amplo apoio na divulgação desse evento. Bom, a mesa 4 vai tratar do tema mercado de trabalho, informalidade e serviços. Eu vou falar aqui rapidamente da dinâmica da mesa, né? A gente tem uma duração total de 1h15, e aí são 15 minutos para cada apresentação, com uma tolerância aí de 5 minutinhos, e as perguntas ficam todas para o final, vocês podem enviar no chat que a gente vai organizando aqui. A Elisa vai colocar no chat também a lista de presença para vocês preencherem, tanto para a gente ter um controle, quanto para, se vocês quiserem ter o certificado do seminário também. Bom, então, começando aqui, o primeiro trabalho que a gente vai ver a apresentação, o nome é Capitalismo de Plataformas, Corrosão Democrática e a Consolidação do Cibertariado no Brasil. O trabalho é de autoria da Marcela Nogueira e do Carlos Henrique Santana, e ambos vão apresentar juntos aqui para a gente. A Marcela é doutora em Economia Aplicada pela Exalc, da USP, professora afastada da Universidade Federal de Integração Latino-Americana e atualmente pós-doutoranda pela FRJ, vinculada ao SED. E o Carlos Henrique é doutor em Ciência Política pelo IESP, da UERJ, pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. E aí eu passo a palavra para os apresentadores agora. O Bernardo vai apresentar o trabalho Desigualdade de Renda e Informalidade do Trabalho no Brasil entre 2012 e 2019. O Bernardo se graduou na UFRJ e atualmente é mestrando em Economia pela FGV. Passo a palavra para você, Bernardo. Obrigado, Gabi. Bom, então, esse é o meu trabalho que eu vou apresentar hoje aqui no seminário do SED. Primeiro, queria agradecer pelo convite, em particular a professora Valéria, quem me convidou e que também foi orientadora desse meu trabalho de monografia, junto com o Daniel Duque, que foi meu orientador. E como a Gabi adiantou, o nome desse trabalho é Desigualdade de Renda e Informalidade de Trabalho, uma análise RIF para o Brasil de 2012 e 2019. Então, aqui um breve roteiro sobre a apresentação. Primeiro eu vou tratar das motivações e da introdução para esse trabalho, depois uma breve revisão da literatura, em seguida falar um pouco dos dados utilizados e do contexto do período em que eu analiso esses dados. Em seguida eu vou falar um pouco sobre a metodologia e estratégia empírica que eu abordo, e finalmente os resultados e a conclusão. Tá? Então, ao longo da primeira década do século XXI e até o decênio seguinte, o Brasil ele logra um êxito bastante notável em reduzir a sua informalidade do trabalho e a sua desigualdade de renda. Contudo, como a gente bem sabe, a partir da crise de 2014, que se instala em meados de 2014, a gente começa a observar uma reversão desse quadro. E aí esse trabalho tem como objetivo e motivação uma investigação a respeito dessa dinâmica da disparidade de rendimentos no período de 2012 a 2019, dando enfoque particular ao papel da contribuição da informalidade do trabalho nesse processo, em particular de alta da disparidade de rendimentos que a gente vai ver começa ali um pouco depois da eclosão da crise, em 2015. Tá? Então, nesse sentido, a gente emprega uma metodologia de decomposição chamada Recentered Influence Function, que eu vou chamar de RIF, a partir da qual a gente consegue identificar a contribuição da mudança, a distribuição de uma covariada sobre diversas estatísticas da variável de interesse. Então, por exemplo, nesse caso em particular desse trabalho, eu vou analisar como, em particular, a informalidade do trabalho alterou a dinâmica da desigualdade. Então, no caso, eu vou estar mensurando a desigualdade a partir do índice de Gini e de razões entre percentis da distribuição.
em particular P50 sobre P10 e P90 sobre P50. E com essa metodologia, a gente consegue, como eu falei, avaliar essa contribuição da informalidade para essa dinâmica da disparidade de rendimentos. Bom, então, falando um pouco da revisão da literatura, essa relação entre informalidade do trabalho e distribuição de renda não é uma discussão recente na literatura, em particular na literatura da economia do trabalho aqui no Brasil. Na década de 90, quando teve um aumento expressivo da informalidade do trabalho, se buscou muito identificar uma determinada hipótese do que a gente chama de hipótese de segmentação no mercado de trabalho, em que a existência de um setor informal na economia, para além do problema da questão de seleção dos trabalhadores, colocaria em questão, em xeque, um diferencial de rendimentos em trabalhadores formais e informais. Isso tem uma literatura bastante extensa sobre isso. Mais recentemente, Botelho, Ponzec, Barguin e Coenda corroboram favoravelmente essa hipótese de segmentação entre os setores formal e informal, ou seja, que existe um diferencial de rendimentos entre trabalhadores formais e informais, que é determinado justamente pela existência desse setor informal no mercado de trabalho. Em particular, Botelho e Ponzec argumentam no sentido de que essa segmentação é mais expressiva nos percentis inferiores da distribuição de rendimentos, ou seja, entre os mais pobres. Por outro lado, como eu estava falando, na década de 90, a gente tem essa expansão da informalidade. Na década seguinte, no início do século XXI, o Brasil passa por um notável processo de redução tanto da informalidade de trabalho como da desigualdade de rendimentos. E aí, falando em particular sobre a queda na desigualdade de rendimentos, Firpo e Portela argumentam que esse processo tem uma multiplicidade de fatores que são determinantes e sumarizam esses determinantes em termos de oferta e composição da força de trabalho, mudanças pelo lado da demanda, nesse caso, um enfoque mais de demanda externa, e também alterações institucionais. E, no caso, eu grifei oferta e composição da força de trabalho, porque é o enfoque que eu vou dar mais, que a gente dá mais nesse trabalho. E nesse aspecto de oferta de composição e composição da força de trabalho, uma literatura bastante bem estabelecida e talvez seja o consensual aqui desse processo de redução da desigualdade no Brasil, sumarizada por Barros et al., que argumentam que a redução da desigualdade é liderada pela redução de efeitos prêmios de escolaridade em razão da expansão da escolaridade que se observa nesse período. E aí, fazendo uma contraposição a isso, Ferreira et al., em 2006 e 2017, argumentam, na verdade, que a expansão da escolaridade teria sido propulsora da disparidade de rendimentos, na medida em que a existência de convexidade nos retornos salariais condicionais à educação implicaria que a expansão da educação ela levaria a um efeito composição que seria, na verdade, concentrador da desigualdade de rendimentos, e não ao contrário. Bom, então, falando um pouco dos dados que eu utilizo nesse trabalho, eu utilizo os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD contínua, na sua versão anual, que é divulgada pelo IBGE. E eu uso os dados da versão anual referentes à primeira entrevista, no período de 2012 a 2019, e eu faço uma filtragem na amostra semelhante a que Ferreira et al. Fazem nesse artigo de 2017, em que eu estou analisando só os indivíduos entre 18 e 65 anos com rendimentos positivos nas semanas de referência da pesquisa. No caso, minha variável de renda que eu utilizo são os rendimentos de todos os trabalhos, deflacionados a preço de 2019 pelo IPCA, também divulgado pelo IBGE. Todas as variáveis que eu utilizo são variáveis categóricas, com exceção da variável de rendimentos e de escolaridade e experiência potencial no mercado de trabalho, que são, essas últimas duas são mensuradas em anos, né? No caso, como a pesquisa não tem uma variável de tempo de experiência no mercado de trabalho, eu construo essa variável de experiência potencial a partir de idade menos escolaridade menos 6. Tá? E todas as outras variáveis são categóricas, como eu mencionei. Essas categóricas são danos de sexo, raça, região geográfica, setores de atividade econômica, meio urbano e rural e status de formalidade. E aqui, essa variável de formalidade vai ser particularmente importante para a gente, e a gente define os trabalhadores formais como trabalhadores com carteira assinada, os militares, estatutários e empregadores, ao passo que informais a gente define como empregadores sem carteira assinada e trabalhadores familiares auxiliares. Já os
os trabalhadores ocupados por conta própria, a gente coloca como uma categoria à parte, seguindo muito de perto o que Ferreira et al. Fazem no artigo deles de 2017. Bom, falando um pouco do contexto, vou passar um pouco rápido aqui, porque é um contexto que todo mundo aqui conhece bastante bem. O período de 2012 a 2019 é um período particularmente conturbado pela economia brasileira, né? De 2012 a 2014, o Brasil ele consegue ter uma relativa continuidade do ciclo de expansão que ele tinha até então, apesar de que esse ciclo de expansão já apresenta sinais de esgotamento e de desaceleração. Em meados de 2014, se instaurou no país uma das maiores crises econômicas da história do Brasil, que tem, em particular, efeitos profundos sobre o mercado de trabalho. Né? E aí o CONAS da FGV estima que esse ciclo recessivo dura aproximadamente 2 anos. E aí, nesses 2 anos, a gente tem só para fazer uma quantificação, uma queda acumulada de 8% do PIB. E aí, nesse período, a gente consegue ver, e isso é um resultado bastante conhecido, de que os mais pobres são os mais afetados pela crise econômica. Então, aqui, esse é um gráfico de curvas de incidência, em que eu mostro para cada quintil de rendimento, então aqui são os 20% mais pobres, 40% mais pobres, e assim por diante, para cada um dos períodos em que a linha azul escura representa o período de 2012 a 2015, a linha cinza o período de 2015 a 2019 e a linha amarela todo o período de 2012 a 2019. E a gente vê aqui que os mais pobres são efetivamente os mais afetados pela crise econômica, em particular são o único percentil que não conseguem ter uma variação positiva aí no período todo, apesar de que eles também logram uma variação, a maior variação em termos de magnitude no primeiro período, né? No sentido de que a perda de renda média desse percentil é tão significativa no período durante crise e pós-crise que ela mais que compensa o ganho relativo que eles têm no primeiro período. Em 2015, a gente tem, aqui, só explicando um pouco antes, esse é um gráfico de 2 eixos, em que no eixo esquerdo eu tenho o índice de Gini, que está aqui representado pela minha curva azul, e a minha curva amarela representa a taxa de informalidade, cujo eixo está aqui no lado direito. Né? E aqui a gente vê que até 2015 a gente tem uma redução simultânea tanto do índice de Gini como da taxa de informalidade de trabalho, ao passo que a partir de 2015 as duas séries sofrem uma inflexão e passam a subir simultaneamente. E aqui, só voltando um pouco aqui, esse gráfico é importante para a gente porque a gente vai fazer uma periodização que segue de perto essa linha de que a desigualdade ela cai até 2015 e a partir de 2015 ela sofre inflexão e passa a crescer conjuntamente com a informalidade. Tá? Esse gráfico aqui ele mostra a distribuição da taxa de informalidade a partir de quintis de rendimentos, a cada um dos anos de 2012, 2015 e 2019, e a gente vê que a informalidade, nessa definição nossa, ela é excessivamente mais alta nos percentis inferiores, e à medida que se avança nos percentis da distribuição de renda, a informalidade cai quase que monotonicamente. Né? De 2012 a 2015, a gente tem uma redução da informalidade, sobretudo entre os mais pobres, e de 2015 a 2019, a gente tem um aumento da informalidade, como a gente viu, e esse aumento também é mais expressivo entre os mais pobres. Isso também é um efeito composicional que vai ser importante para os nossos resultados. Bom, então, falando um pouco aqui da metodologia, como eu mencionei lá no começo, a metodologia é uma metodologia de decomposição, e aí só ficando um pouco, é uma metodologia muito parecida, muito semelhante com uma metodologia comum na literatura de economia do trabalho, que é a decomposição de Oshaka-Blinder, a partir da qual a gente consegue fazer a decomposição da variação da média de uma determinada variável de interesse em 2 efeitos aditivos, efeito prêmio e efeito composição, a partir de 2 grupos, né? Esses grupos eu também posso entender como períodos. Então, só para qualificar um pouco aqui, seja y uma variável definida por uma função linear separável entre características observáveis x e características não observáveis y, e aí, como hipótese de independência condicional, eu consigo garantir que eu consigo fazer essa decomposição da média dessa variável y em termos de efeitos prêmio e efeito composição, em que o efeito prêmio denota o quanto da variação da média se dá a uma diferença dos retornos da variável
X entre os dois períodos, ao passo que o efeito composição diz respeito ao quanto da variação da média da variável de interesse diz respeito a uma diferença de médias da covariada entre os dois períodos, mantido constante o retorno. Nada, Entretanto, essa mais 5 decomposição... minutinhos, hein? Desculpa interromper. Tá, eu vou apresentar. Essa decomposição, ela se limita apenas à diferença entre médias, ela não consegue abranger outras formas funcionais. E aí, superando essa limitação, o FIRP-et-al. Desenvolve essa metodologia de decomposição chamada RIF, a partir da qual a gente consegue fazer essa mesma decomposição para além da média, para quaisquer estatísticas da distribuição que tenham uma influence function bem definida. Então, em particular, a gente vai fazer a decomposição sobre o RIF dessa funcional, que é basicamente o mesmo processo de decomposição. E a estratégia econométrica vai ser bastante semelhante à de Ferreira-et-al. As funcionais que a gente vai escolher são o índice de Gini e as razões entre percentis, como eu tinha adiantado lá no começo. Adotando essa periodização de 2012 a 2015, a gente tem um período de redução da desigualdade, e de 2015 a 2019, quando a gente tem uma elevação da desigualdade. E a estratégia econométrica, basicamente, tem uma estrutura minceriana, né, em que a minha variável de interesse, a minha variável dependente é o rendimento de todos os trabalhos, em particular a funcional de interesse na sua forma RIF. X é uma matriz de características categóricas e formal é uma dummy do estado de formalidade, que ela assume 1 caso o indivíduo seja formal e 0 caso contrário. Então, falando um pouco aqui dos resultados, essa é uma figura que mostra duas informações, né? Aqui na parte de cima a gente tem uma tabela que mostra como se deu a dinâmica do índice de Gini ao longo desses períodos aqui. Eu coloco, em particular, a gente vai estar olhando para essa coluna aqui da tabela. E aí, no período de 2012, que é esse período pré, a gente tem um índice de Gini de 49,97, né, nessa escala de 0 a 100. E aí, como a gente viu, esse Gini se reduz em 2015 para 48,62. De modo que essa diferença é estatisticamente significativa e ela é liderada, sobretudo, por efeitos prêmios que conseguem diminuir essa desigualdade de rendimentos no período. E, em particular, esses efeitos prêmios dizem respeito a efeitos prêmios setoriais, né? Então, a gente vê que aqui mais explicam essa redução da desigualdade e mais compensam efeitos composicionais concentradores, que dizem muito respeito aqui à educação, que é um resultado semelhante ao que Ferreira-et-al. Encontra. Por outro lado, no período de 2015 a 2019, a gente tem uma elevação da desigualdade de rendimentos, e essa elevação é completamente liderada por efeitos composicionais. E aí, diferentemente do primeiro período, na verdade, aqui, semelhantemente, a educação também vai ser a maior explicativa para esse aumento da desigualdade. Só que nesse período a gente também tem um crescimento da informalidade do trabalho, de modo que o status de formalidade ele vai contribuir a partir do efeito composição para a contribuição para o aumento da desigualdade de rendimentos nesse período. Bom, eu acho que eu extrapolei um pouco o tempo, mas aqui eu faço basicamente a mesma coisa para as caudas da distribuição. Então, a ideia aqui é semelhante, só que eu olho para as caudas inferior e superior da distribuição, em particular a cauda inferior de respeito a essa razão de percentis, P50 sobre P10, ao passo que a cauda superior diz respeito a P90 sobre P50. Nesse primeiro período, avançando um pouco mais rapidamente, tanto as duas caudas sofrem uma redução da desigualdade de rendimentos, e essa redução é basicamente liderada por efeitos prêmios que estão omitidos no termo constante, que eu interpreto como fatores macroeconômicos não observáveis que levam a uma redução da desigualdade. E a informalidade, apesar de ter diminuído para as duas caudas da distribuição, esse efeito composicional redutor da desigualdade ele é completamente compensado por efeitos prêmios que aumentam a desigualdade para essa covariada. E aí aqui, esse é o período mais interessante, na verdade, para analisar as caudas, que é o período em que as duas caudas da distribuição elas sofrem uma alta na sua disparidade de rendimentos. Em particular, a cauda superior da distribuição ela tem a sua alta liderada basicamente por efeito de composição, ao passo que a cauda inferior
tem a sua alta na disparidade de rendimento liderada por efeitos prêmio, mas os efeitos composicionais também são importantes. Tá? Aqui, basicamente, os efeitos composicionais da cauda superior que levam a um aumento da disparidade de rendimentos nesse período são os efeitos composicionais da educação, ao passo que na cauda inferior, o efeito prêmio, né, que é o mais importante, mais relevante aqui para explicar a alta desigualdade, a educação e também a formalidade, o status de formalidade, né? E como a gente viu nesse período de 2015 a 2019 ocorre uma elevação da informalidade do trabalho, e a gente vê que esse efeito composicional ele é bastante importante para explicar a alta da desigualdade na cauda inferior da distribuição de rendimentos. Então, em particular, a gente pode, a partir dessa composição dos efeitos prêmio e efeito composição para o status de formalidade para a cauda inferior da distribuição de rendimentos, afirmar que justamente esse crescimento da informalidade foi o fator que mais contribuiu para o aumento da desigualdade de renda nesse período na cauda inferior. Então, aqui, só concluindo o que basicamente eu falei, a queda do Gini de 2012 a 2015 é impulsionada por efeitos prêmios setoriais. A redução da informalidade nesse período contribui modestamente à redução da desigualdade via efeito composição, ao passo que no período seguinte, 2015 a 2019, a elevação do Gini é liderada por efeitos composicionais, em que tanto a expansão da educação como o aumento da informalidade impulsionam essas mudanças composicionais concentradoras. E esses resultados associam-se àquelas evidências de segmentação do mercado de trabalho brasileiro. É o que a gente argumenta. Fazendo a mesma conclusão, só que agora para as caudas, no período de 2012 a 2015, a gente argumenta que são componentes macroeconômicos não observáveis que lideram a redução da desigualdade, tanto para a cauda inferior como para a cauda superior da distribuição de rendimentos. Só que a redução da informalidade nesse período, apesar de contribuir modestamente via efeito composição nas duas caudas, é mais que compensada pelos efeitos prêmios nesse período. E aí, no período seguinte, no período de 2015 a 2019, tanto a cauda superior como a cauda inferior têm um aumento da desigualdade de rendimento, só que a cauda superior tem o seu aumento na disparidade liderado pelo efeito concentrador composicional da educação, ao passo que a cauda inferior tem o efeito prêmio, sobretudo, e tanto no efeito prêmio, sobretudo no efeito prêmio, como no efeito composição, as duas causas para o aumento da desigualdade. E a informalidade, nesse caso da cauda inferior para esse período, se coloca como fator explicativo mais relevante para a alta da desigualdade entre os mais pobres. Isso a gente argumenta que se alinha às evidências da existência de maior segmentação entre formais e informais nos percentis inferiores da distribuição de rendimentos. E eu paro por aqui, me desculpa pela extrapolação do tempo. Obrigada, Bernardo, agradeço a participação. Eu vou passar a palavra agora para a Marcela e para o Carlos. Bom, espero que estejam todos ouvindo e vou tentar ser o mais rápido possível nessa sessão de abertura, contextualização. Bom, esse trabalho, como o título já traz informação, é um levantamento sobre o avanço e o desenvolvimento das plataformas digitais e a sua relação com as transformações no mercado de trabalho e também em relação à sociabilidade democrática. Né? Vamos ver aqui. Aqui? Meu Deus. Aí, foi. Bom, assim, inicialmente, o que nós tentamos fazer nesse trabalho foi recuperar um pouco da literatura que, de algum modo, cantava algum tipo de eldorado a respeito das transformações, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito da agência social, descortinado pela ideia de uma transformação da economia pelas plataformas digitais, colocando de um lado algumas abordagens, digamos assim, otimistas a respeito dessa transformação, e depois, em seguida, avaliando os limites desse modelo e testando, como veremos, né, as suas consequências no mercado de trabalho brasileiro. Assim, inicialmente, o nosso problema se circunscreve a esse tema, né? Ou seja, a expansão das plataformas,
com essa expansão, não é mais possível falar em condições de reprodução do mercado de trabalho ou da democracia sem considerar o papel dessa nova economia. Existem uns dois eixos fundamentais, um aspecto ligado à emergência chamado capitalismo de vigilância, que corresponde às transformações na forma como os dados produzidos, os dados colaterais produzidos pelos indivíduos são apropriados e seus efeitos sobre a sociabilidade democrática. E, no outro lado, a dimensão relativa à forma como o mercado de trabalho foi afetado nessa dimensão. Então, como ponto de partida, vale a pena salientar que nós temos aqui no Brasil, segundo pesquisa divulgada há 2 dias atrás, né, aproximadamente 20% da população adulta, 32,4 milhões de pessoas, que dependem dos aplicativos de internet para garantir parte ou toda a sua renda. Né? Desse conjunto, 16% depende exclusivamente dos apps. Né? Bom, qual eram as promessas, quais foram as promessas que até então povoavam, né, o debate a respeito do tema? Né? Primeiro, que a ideia de que os sistemas algorítmicos poderiam, né, implicar numa força renovadora da política democrática. Né? Entre essas promessas estava a ideia de que os sistemas algorítmicos garantiriam ferramentas para navegar no ambiente sobrecarregado de informações e possibilitariam reformas difusas de participação dos cidadãos sobre a administração pública. A ideia de um Big Data com potencial de capacitar tanto os cientistas quanto os formuladores de política, e, de outro lado, a inteligência algorítmica, reforçando a capacidade dos tomadores de decisão ao permitir monitoramento e análise constante das políticas realizadas. E, além disso, o sistema algoritmo como um mecanismo para melhorar a eficiência e efetividade do Estado, particularmente na provisão de serviços públicos, etc. Né? Nós vimos essas promessas ocupando uma parte importante da literatura, né? Mas, à medida em que alguns experimentos, alguns efeitos começaram a surgir e a se apresentar de maneira mais clara, essa perspectiva foi dando lugar para uma abordagem mais cética. Né? Então, um eixo dessa abordagem tem sido o trabalho mais recente da pesquisadora Shoshana Zuboff, né? Que defende que nós estamos passando agora por um processo de substituição forçada da soberania social pela administração de sistemas abstratos de informação, que são baseados na expropriação não autorizada de dados da experiência humana, né? Modificação de comportamento por meio de um aparato digital onipresente e a degradação da autodeterminação individual. Né? No eixo dessa discussão, nós temos alguns trabalhos mais recentes, como o do Acemoglu Restrepo, que defendem que a difusão da automação algorítmica sem regulação institucional tem o potencial de gerar benefícios concentrados, tais como o declínio da renda, estagnação, desemprego e uma influência política desproporcional de indivíduos e corporações sobre o sistema político. Né? Aqui. Bom, um eixo da nossa discussão para testar, avaliar os caminhos desse processo é pensar em termos daquilo que o Karl Polanyi discutiu no seu texto clássico, né, sobre a grande transformação. Né? De um lado, de outro lado, o argumento desenvolvido por John Dewey, um filósofo da política do início da primeira metade do século XX. Né? Basicamente, o pressuposto de que a democracia requer o cultivo de um terreno comum, onde um público disperso, móvel e variado possa se reconhecer para definir e expressar seus interesses. Tendo isso em vista, quais seriam os efeitos dos filtros personalizados, que é uma das dimensões dos sistemas algorítmicos, sobre as condições de reprodução do reconhecimento mútuo necessário à sociabilidade democrática. Em seguida, ou seja, o regime algorítmico provocou uma preocupação acerca do papel do solapamento do duplo movimento polanyiano ao subordinar a agência social às formas de mercado dos conglomerados do capitalismo de vigilância. Né? E os seus efeitos sobre a democracia. Então, tendo isso em vista, o nosso objetivo é realizar uma avaliação sobre a expansão do capitalismo de plataformas, estabelecendo correlações com as condições de reprodução da vida democrática e do mercado de trabalho no Brasil. Para isso, vamos realizar uma reconstituição das transformações dos padrões de sociabilidade democrática afetados pelos sistemas algorítmicos. Aqui, nessa primeira sessão, trata-se de uma revisão da literatura, uma crítica
e uma espécie de organização dos termos desse debate. Em seguida, um perfil dos trabalhadores de aplicativos de transporte baseados no microdados do CETIC, correspondente aos anos de 15 a 2018, e finalmente, avaliar se esses aplicativos contribuíam para a redução dos rendimentos de seus trabalhadores a partir do emprego do procedimento Heckman, com base em microdados das PNAD e IBGE de 2012 a 2019. Né? E aqui, pronto, aqui. Bom, só para organizar essa discussão e oferecer alguns elementos, digamos assim, de definição conceitual, vale lembrar que o tema das plataformas digitais, elas, em grande medida, se dividem em grande medida em torno de dois eixos fundamentais, as chamadas plataformas de trabalho e as plataformas de publicidade, né? Que são os dois eixos que, de algum modo, têm mais efeitos sobre a dimensão da sociabilidade democrática. Espero que estejam todos me ouvindo, a internet está dando um pouco de instabilidade. E, nesse sentido, são os dois pontos fundamentais dessa nossa discussão. Bom, em primeiro lugar, o Google e o Facebook, né, são os dois principais eixos das chamadas plataformas de publicidade, e foram capazes de extrair, ou descobriram como extrair um excedente de interações, o excedente das interações não mercantis com os seus usuários, e com isso fabricar produtos destinados aos seus clientes efetivos. Quem são? Os anunciantes. Né? E aqui emerge um conceito novo, que é o conceito de excedente comportamental. Né? O mecanismo tecnológico desse excedente são os filtros personalizados gerados pela inteligência algorítmica, cujos efeitos são, aqui entramos na discussão sobre as tensões com a sociedade democrática, supressão da serendipidade, essa palavra às vezes não sai. 2, a dualidade entre cidadão e consumidor. 3, a simetria informacional, aqui a simetria entre os indivíduos e as plataformas, né? O solapamento da esfera pública e a fracionalização da produção de conteúdos de mídia, conteúdos jornalísticos, etc., né? E a sua consequente ausência, ou seja, os efeitos consequentes no campo do terreno argumentativo comum, né? Que é uma dimensão importante na sociabilidade democrática. Em seguida, nós fazemos uma espécie de revisão do debate, a forma como esses eixos se conectam com a literatura, e aqui chamamos atenção para o desempenho do algoritmo e as chamadas novas engenharias sociotécnicas. Aqui eu quero chamar a atenção para dois pontos do debate. Um debate levantado pela Wendy Brown, no seu livro sobre o neoliberalismo mais recente, publicado em 2019, em que ela desenvolve o conceito de esfera pessoal protegida. Aqui nós argumentamos que a inteligência algorítmica ele se tornou uma ferramenta performativa, isso quer dizer, não apenas descreve a realidade dada, mas também a modifica, né? Ou seja, essa ferramenta performativa tem efeitos no âmbito da expansão dos valores tradicionais, daquilo que a literatura chama de esfera pessoal protegida. Em seguida, as estratégias de engenharia social analiticamente inspiradas na teoria do incentivo, aqui é uma tradução livre para o chamado nudge theory, no âmbito da economia comportamental, buscam reconfigurar a arquitetura de escolhas que induzam a mudança do comportamento individual de forma previsível. Aqui nós estamos argumentando efetivamente que a forma específica de sociabilidade regulada pelos filtros personalizados tem um desdobramento, um efeito insidioso nas formas específicas, ou seja, as formas próprias, como os indivíduos e a sociabilidade democrática ela tem se desdobrado. Portanto, os filtros personalizados expandem a esfera pessoal protegida e engendram uma engenharia sociotécnica que pode, simultaneamente, suprimir aspectos fundamentais da soberania social-democrática. Opa, vamos lá. Finalmente, a plataformização, secretariado e a substituição capitalista do trabalho e sociabilidade democrática no Brasil. A expectativa de que a inteligência artificial pudesse eliminar os custos de transação, né? Aqui é um debate importante que ocorreu nas fases iniciais dessa literatura, se converteu numa emergência de novas ocupações precárias em plataformas de trabalho sob demanda, também chamado de trabalho fantasma. Aqui nos inspiramos no trabalho do Great Surrey.
e o âmbito da interface de programação de aplicação, que desempenha o papel de mediação contratual dos trabalhadores fantasmas, suprime o conteúdo de agência social das relações inerentes ao processo de produção por meio de uma computação destituída de empatia, elemento básico de reciprocidade da vida social democrática, né? E, finalmente, o trabalho voluntário, esse trabalho que ocorre no âmbito da militância nas redes sociais, né? Elas não estão, de algum modo, num campo horizontal, ou seja, elas estão associadas a condições assimétricas em relação aos recursos organizacionais e de classe disponíveis entre os grupos engajados, revelando seus efeitos sobre o desempenho político em termos de eficácia da ação coletiva. Portanto, os grupos, né, ou seja, as chamadas teorias da ação coletiva, vindo desde o Manco Olson, ainda têm uma importância relativa para entender as assimetrias nesse desempenho, né? Vamos lá. Carlos, mais 3 minutinhos, hein? Desculpa interromper. Bom, vamos trazer a Marcela aqui, trazer os elementos. Bom, eu vou tentar ser rápida aqui, mas vai ser difícil. Essa parte que se compõe do método dos resultados, né, é uma tentativa de estimar o impacto das plataformas digitais sobre o rendimento de uma categoria, né, de trabalhadores aqui do Brasil, que são os motoristas. Então, nós utilizamos a PNAD anual, a primeira visita, tá? E o método é o procedimento de Heckman. Então, eu vou passar isso aqui rapidamente, tá? E a ideia é comparar a diferença salarial, né, entre esses motoristas em suas diversas categorias. Existem os motoristas que atuam no setor privado, público e por conta própria. Bom, os taxistas, né, eles se compõem essencialmente daqueles motoristas que são conta própria. E dentro desse grupo conta própria, existem aqueles que têm CNPJ e aqueles que não têm CNPJ. E nós descobrimos que os motoristas por aplicativos, eles não poderiam se cadastrar como MEI, né, microempresário individual, até o final, mais ou menos, de 2019. Então, esses motoristas que não possuíam CNPJ, né, uma grande parcela desse grupo é composta, então, pelos motoristas de aplicativos, tá? Então, essa foi a nossa ideia para tentar, então, comparar a diferença salarial, né, entre esses dois grupos, considerando o período antes da plataforma digital, das plataformas digitais entrarem em operação no Brasil e depois da entrada dessas plataformas digitais no Brasil. Então, assim, as plataformas digitais, elas iniciam, né, mais ou menos no final de 2014 no Brasil, mas isso, assim, ainda muito concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E começa a se expandir mesmo, então, a partir de 2015. Tá? Então, nós fizemos um corte, né? Então, de 2012 até 2014 seria o período, então, antes das plataformas digitais entrarem em operação no Brasil. De 2015 a 2019 é o período em que já havia plataformas em operação. Bem, então, as estatísticas descritivas, elas nos mostraram o seguinte, que houve um aumento expressivo do número de indivíduos que declararam trabalhar como motoristas por conta própria. O aumento foi de 93,8% de 2015 a 2000. Ela mostra os motoristas por conta própria. Então, houve um aumento de 94%, né, de 2015 para 2019, em relação a motoristas do setor privado e público, que atuavam como motoristas por conta própria, sem CNPJ, até 2014, né, então nós contabilizamos uma taxa, mais ou menos, de crescimento desses trabalhadores e consideramos um adicional, né, de 400 mil indivíduos que passaram a atuar como motoristas por conta própria, né, em relação
a taxa de crescimento, né, desses motoristas até 2014. E isso, assim, se aproxima, né, com as informações que estão disponíveis do próprio Uber, né, que em 2018 eles declararam que tinham cerca de 600 mil motoristas trabalhando nessa plataforma aqui no Brasil. Então, nós acreditamos que em 2019, pela PNAD, é possível identificar mais ou menos uns 400 mil indivíduos, porque até 2014 tinham 370 mil pessoas, em 2019 passa a ter 700 mil pessoas trabalhando como motoristas por conta própria, sem CNPJ. Então, nós consideramos 3 modelos. Por quê? Porque justamente o período de 2015, a partir de 2015, começa um período de contração da atividade econômica. E isso também afeta as taxas salariais, né? Então, nós consideramos o primeiro modelo mostrando a diferença dos rendimentos entre esses períodos, de 2012 a 2014, em relação a 2015 e 2019, né? Para os indivíduos que estão empregados por setor de atividade privado, público e conta própria. Todos os setores. Aí nós fizemos um segundo modelo, que apresenta a diferença nos rendimentos, considerando apenas os motoristas. E comparando os motoristas por setores de atividade, motorista conta própria, só os motoristas conta própria. E que tem CNPJ e aqueles que não têm CNPJ. Né? E, então, comparamos a diferença salarial entre esses grupos. Tá? O resultado, aqui está resumido nesse gráfico, tá? Mas o modelo 2, houve perda salarial para todos os trabalhadores. Tá? Essa foi a conclusão geral do modelo 1. O modelo 2, né, mostra que houve perdas salariais, né, mais intensas para os motoristas por conta própria, né, em relação aos motoristas que são empregados no setor privado e no setor público. Tá? E o modelo 3, né, que é o modelo que analisa apenas os motoristas por conta própria, né, a perda foi em torno de 15% o salário hora desses trabalhadores, que está aqui estimado, né, por essa diferença aqui no gráfico. Então, nós temos aqui, por exemplo, antes das plataformas digitais e depois das plataformas digitais, né? Então, a perda foi de 15,12%. A perda dos motoristas por atividade foi em torno de 10%. Então, foi 5 pontos percentuais a mais, né, entre esses trabalhadores. Tá? Então, assim, acho que o tempo já está esgotado. É isso e obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada, Carlos. Eu vou passar agora a palavra para a Graciele. A Graciele vai apresentar um trabalho Determinantes do Crescimento da Participação do Setor de Serviços no Emprego Latino-Americano no período 1980 a 2014. Boa noite. O que eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, são os principais resultados da minha tese de doutorado que eu defendi recentemente, no ano passado, sob orientação das professoras Célia Lessa e Daniele Caruso. Estou com dificuldade para passar a folha. Então, como primeiro ponto, o setor de serviços seria o principal locus de geração de emprego nas economias contemporâneas, seja nos países desenvolvidos ou desenvolvimento, assim como os latino-americanos, com a diferença de que no mundo desenvolvido ele geralmente ocupa 2/3 do total das ocupações, e nos países em desenvolvimento, cerca de 60% dos ocupados estão ocupados nesse setor especificamente. Para a América Latina, ao contrário do que a teoria coloca para os países desenvolvidos, a terceirização latino-americana, esse processo de transição para economias de serviço, é geralmente apontada como precoce ou fruto do subdesenvolvimento da sua própria estrutura produtiva, justamente por ter acontecido a níveis de renda per capita ou de produto per capita inferiores àqueles que foram notados para as economias desenvolvidas.
como um primeiro aspecto da análise, eu notei 3 enfoques principais que eu chamo no trabalho de abordagem tradicional, que tentam explicar os fatores relevantes para se entender a transição para economias baseadas em serviços. Então, pela tese Fischer-Clark, em homenagem, conforme com a literatura, para os 2 principais autores dessa tese, que são Colin Clark e o Alan Fisher, se diz que a renda per capita seria o principal fator relevante para explicar o aumento da participação nesse setor de interesse, no sentido de que países de maior renda per capita, conforme se aumenta a renda per capita de determinado país, maior a propensão a que esse país desenvolva atividades no setor de serviços. Pela doença de custos de Palmol, o diferencial de produtividade entre serviços e indústria seria um fator relevante. E, por último, pela tese do Jean Forrassier, tanto o padrão de consumo, uma variação no padrão de consumo associada ao aumento do progresso técnico no setor industrial, principalmente, seria o fator que levaria a uma expansão do setor terciário. E por esses 3 enfoques, uma resultante é de que essa transição setorial que eu estou levando em consideração aqui, ela teria um só sentido, que os trabalhadores inicialmente estariam ocupados na agricultura, se transfeririam para o setor industrial e, por fim, como um ponto de chegada, existiria o setor de serviços. Mas o interessante de notar é que a transição latino-americana, a transição setorial latino-americana, ela segue um processo diferente do que se postula por essa abordagem tradicional. A gente vê que, inicialmente, os trabalhadores estavam alocados no setor agrário, mas existe uma transição imediata para o setor de serviços, sem que necessariamente ocorresse essa passagem pelo setor industrial. Então, um primeiro aspecto da análise, ainda que a abordagem tradicional dê conta de explicar muitos processos de desenvolvimento, particularmente dos países desenvolvidos, para os países de desenvolvimento, em particular para os latino-americanos que eu estou tratando, ela não consegue explicar totalmente. Então, o que eu procuro fazer, no segundo momento, é trazer para a tese uma abordagem alternativa, o que a gente chama de abordagem alternativa, nas vertentes socioeconômica e político-institucional, que tentam justamente trazer novas nuances para essa análise. Então, pela vertente socioeconômica, estão sendo tratados são aqueles fatores mais ligados ao âmbito das famílias, como, por exemplo, uma alteração na estrutura demográfica dos domicílios, um aumento da participação de idosos na população, por exemplo, envelhecimento populacional, ou transformações no modo de vida, onde os indivíduos passam a não contar tanto com a ajuda de parentes consanguíneos para efetuar tarefas que eram, então, desempenhadas no interior dos domicílios, ou mesmo uma crescente participação e massiva participação feminina no mercado de trabalho, seriam todos fatores que, por gerarem novas necessidades, também gerariam novas demandas por serviços que não são mais totalmente desempenhadas ou passíveis de serem desempenhadas no interior dos domicílios. E pelo que eu chamo de vertente político-institucional, são fatores mais relacionados ao âmbito do mercado de trabalho, como taxa de reposição salarial, grau de sindicalização, políticas de fixação salarial ou mesmo políticas sociais, que também ajudariam a explicar essa transição para economias predominantemente baseadas em serviços. Então, a partir desse referencial teórico, que a gente pode notar é que não só existe uma contribuição para explicar o desenvolvimento, uma transição para o setor terciário, mas também o porquê algumas economias são mais baseadas em serviços do que outros, e porque em determinada economia, um determinado subsetor de serviços é mais pronunciado do que em outras economias. Mas uma limitação é que, apesar dessa literatura ser um avanço em relação aos fatores explicativos, o que era colocado até então pela abordagem tradicional, ela trata exclusivamente de países desenvolvidos. Então, existe uma lacuna na literatura para países em desenvolvimento, e eu busco trazer um pouco dessa literatura para estudar, para avaliar a América Latina em particular. Então, o meu objetivo com esse trabalho foi investigar quais os fatores que determinam a expansão da participação dos ocupados no setor de serviço latino-americano. Por América Latina, eu estou chamando um grupo de 18 países, que são aqueles que têm o maior número de dados disponíveis, nesse período 80 a 2014. Para estimar essa análise de fatores determinantes, eu uso um modelo de dados em painel, que eu estimo por efeitos aleatórios. Analiso 18 países latino-americanos, que são esses expostos aqui, e, diferente da estratégia empírica, que eu consigo analisar 80 a 2014, eu não vou conseguir falar aqui por questões de tempo, para análise de dados de painel, eu consigo analisar só 2000 a 2014 por questão de suficiência de dados.
E a base de dados que utilizo é a base de dados da Cepalstat, que utiliza a classificação de atividades econômicas, a revisão 2.0 da OIT. Então, por essa base de dados, eu consigo analisar tanto o setor de serviços quanto o setor industrial, como uma análise comparativa, e 4 subsetores do setor de serviços, que são de comércio, hotéis e restaurantes, o segundo deles de finanças, seguros, serviços imobiliários e de negócios, o terceiro de transporte, armazenagem e comunicações, e, por fim, o subsetor de serviços comunitários, sociais e pessoais. Para dar conta dessa análise, eu divido eu trabalho com 7 especificações no painel. Eu sigo a literatura para essa análise. Na especificação 1, eu trabalho com variáveis no modelo básico, são justamente aquelas variáveis apontadas pela abordagem tradicional, tanto PIB per capita ao quadrado, para medir um ponto de inflexão entre aumento de PIB per capita e participação de ocupados e serviços, diferencial de produtividade, investimento e urbanização, eu trago para essa análise, porque aparece de forma muito relevante nos trabalhos seminais para a América Latina, para explicar esse processo de transição setorial. Nas demais 6 especificações, eu incluo aquelas variáveis que a gente achou na compilação de literatura para as vertentes socioeconômica e política institucional, que seriam perfil demográfico socioeconômico, inserção externa latino-americana, desigualdade de direitos trabalhistas e também do Estado. Resultados. Conforme eu falei lá no começo da apresentação, lá na introdução, uma dos principais enfoques que tentam explicar o aumento da participação dos serviços no emprego associa a renda per capita a essa transição e foi quadro na literatura como tese Fischer-Clark. Então, para os resultados que eu tenho no painel para a América Latina para 2000 e 2014, os resultados realmente eles corroboram a validade dessa tese Fischer-Clark, no sentido de que o aumento do PIB per capita no período teria acarretado uma maior participação dos serviços, no emprego. E o interessante é que esse resultado é bem curioso para a América Latina, porque se a gente for olhar a década imediatamente anterior, que é a década de 90, o que estava acontecendo na região é que os países estavam totalmente segmentados entre aqueles que cresceram em termos de PIB per capita sem gerar empregos ou aqueles que geraram empregos com baixo crescimento econômico. Então, nesse período especificamente, que se refere a emprego e serviços, não houve uma dicotomia. Os países estavam crescendo e aumentando a participação relativa no setor de serviços. Mas um outro ponto de interesse é que, apesar dessa relação positiva entre PIB per capita e participação dos ocupados e serviços, essa relação ela não foi linear. Conforme eu falei lá, quando estava mostrando os dados do painel, uma das variáveis que eu analiso é de PIB per capita ao quadrado, para ver se realmente existe um ponto de inflexão entre PIB per capita e participação de ocupados em serviços. E o que se nota é que, apesar dessa relação positiva, deve acontecer um ponto de inflexão em cerca de $17.701 para a América Latina, onde a gente deve, então, começar a perder participação de ocupados em serviços. Um outro trabalho da literatura existe para países da OCDE, do Julián Messina, onde ele analisa 27 países do grupo, e ele encontra um ponto mais alto em que ocorreria esse ponto de inflexão. Então, uma conclusão que pode advir dessa comparação entre os dois trabalhos é justamente de que, assim como a América Latina, a região, iniciou um processo de terceirização, de transição para serviços em termos de emprego, a níveis inferiores de PIB per capita em comparação aos países envolvidos, também pode ser que ocorra, os dados mostram isso, pelo menos, que a gente comece a se terceirizar ou perder participação relativa em serviços a um nível de PIB per capita mais baixo, ainda que nenhum dos países da região, nesse período, tenha alcançado esse nível de PIB per capita. E um segundo ponto da análise, que é aquele fator de diferencial de produtividade indústria e serviços, que seria também relevante, segundo a literatura, para explicar a transição para esse setor terciário. Eu não encontrei uma comprovação empírica nos dados para a doença de custos de Palmol, apenas a primeira ponta da tese, que é aquela que diz que haveria uma perda de ocupados no setor industrial a partir do momento que houvesse uma expansão ou aumentasse esse gap de produtividade entre indústria e serviços,
só essa primeira ponta da tese foi confirmada, mas os dados não mostram que haveria um aumento subsequente da participação de ocupados em serviços. Então, tratando agora de sem aquele foco na aportagem tradicional, mas todos os fatores que foram utilizados no modelo, esse é só um esquema analítico que, na verdade, tenta simplificar os resultados que se mostraram relevantes. Então, aqui são todas as variáveis que foram estatisticamente significativas no modelo. No quadrante superior à direita, então, as variáveis tiveram um efeito positivo, explicativo, e no quadrante inferior esquerdo, as variáveis que tiveram um efeito inibidor sobre a participação no emprego e serviços. Então, o que a gente pode notar é que, para o setor de serviços como um todo, tanto escolaridade média, como PIB per capita, participação feminina no mercado de trabalho e urbanização foram fatores relevantes. Urbanização, eu já falei anteriormente, é uma variável que já consta na literatura latino-americana, e participação feminina é um resultado muito interessante, porque parte da literatura já coloca que a entrada massiva de mulheres na força de trabalho tende a gerar novas necessidades de serviços, e justamente pela essa necessidade de articulação entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, que desemboca na contratação de atividades como a de cuidados, de crianças, idosos, outros membros dependentes, ou então na compra de refeições fora do domicílio. Então, existe essa relação positiva entre as duas variáveis. Para o subsetor de comércio, hotéis e restaurantes, força de trabalho feminina também se mostra uma variável relevante, assim como o PIB per capita. E aqui nessa parte, à direita da tela, tratando do subsetor de finanças, seguros, serviços imobiliários e negócios, é interessante notar que para esse setor é que existe o maior número de variáveis explicativas, e a variável que analisa justamente flexibilização da legislação de proteção ao emprego é só sobre esse subsetor que ela tem um efeito importante na região, e a variável de investimento e formação de bruto de capital fixo também tem um fator, tem um peso, uma importância estatisticamente significativa e positiva para justificar o crescimento desse subsetor. Isso é interessante, que uma parte da literatura justamente coloca que existiria uma relação de complementaridade, não de oposição entre indústria e serviços, e justamente por atividades relacionadas, pela contratação ou subcontratação de atividades relacionadas aos negócios pelo setor industrial, como contabilidade, por exemplo, ou, no caso da América Latina, também atividades de call center. Então, esse resultado parece, em alguma medida, corroborar essa relação positiva entre os dois setores, industrial e de serviços, pelo link com o subsetor de finanças e negócios. E, para esses dois últimos subsetores, o que a gente nota é que transporte, armazenagem e comunicações são muito influenciados por escolaridade média e urbanização, comércio internacional e serviços, exportação de recursos naturais, e, conforme esperado, o subsetor de serviços comunitários, sociais e pessoais, onde também estão as atividades de educação e de saúde, são positivamente explicadas tanto por escolaridade média, como o gasto público social e urbanização. Conclusões. Os fatores apontados pela abordagem tradicional, embora relevantes, como o PIB per capita, eles não conseguem explicar ou dar conta de explicar a realidade de transição setorial latino-americana para o setor de serviços, e daí a importância de também serem consideradas variáveis tanto de caráter socioeconômico quanto político-institucional. E para a América Latina, parece existir uma possibilidade também para países em desenvolvimento como os latino-americanos, conforme os dados mostram, houve um dilema entre expansão relativa do emprego e serviços e manutenção de baixas taxas de desigualdade salarial. Na região, nesse período especificamente, aconteceu tudo junto. Expansão de empregos e serviços com altos níveis de PIB per capita e a baixas taxas de desigualdade salarial. E um ponto interessante é porque, na literatura, especialmente colocada por um dos teóricos que eu li para o capítulo teórico, Jean Forestier, ele tem uma visão muito positiva e muito progressista desse desenvolvimento do setor de serviços que se perde um pouco no final do século XX e no começo do século XXI, que ele coloca, na verdade, que seria um signo de mobilidade social, ou o sonho de todo aquele trabalhador ocupado no século XX, no setor industrial. Ele queria que seu filho estivesse ocupado no setor de serviços, em termos de mobilidade social. E isso perde um pouco de
de relevância para a literatura no final do século XX, que o setor de serviços passa a ser observado como um setor de baixa remuneração, de baixa produtividade, e os resultados, eles mostram, em certa medida, que aqueles fatores de motrizes da expansão desse setor são, em parte, fatores também de progresso social no sentido mais amplo. São populações crescentemente escolarizadas, uma crescente participação feminina no mercado de trabalho, um aumento da urbanização das cidades e também desenvolvimento econômico, medido aqui pelo PIB per capita. Obrigada. Obrigada, Graciele. Eu estou vendo aqui no chat, não chegou nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer, pode fazer. Eu vou tentar ser rápida aqui, porque a gente já ultrapassou um pouco o tempo da mesa. Mas eu acho que o comentário geral que eu quero fazer é que eu acho que os trabalhos, ao falar de mercado de trabalho, e Brasil, América Latina, eu acho que todos acabam passando por uma questão de informalidade, né? E aí mostrando tanto a informalidade, tanto agora comentando mais da Graciele, do setor de serviços, talvez às vezes como um colchão amortecedor de épocas de crise. Então a Graciele não chegou a comentar, né, da década de 80 e 90, que foi a época de crise que talvez o setor de serviço e o setor informal tenham funcionado como esse colchão amortecedor. E eu acho que dialoga um pouco também com uma coisa aí já um período bem mais atual, o pós-Graciele, que é o que a Marcela e o Carlos trouxeram sobre os Ubers e tudo mais, que também acho que é um setor que cresce muito, funcionando como um colchão amortecedor, né? Então, eu vou ser rápida aqui nas perguntas, também vou pedir para vocês serem mais rapidinhos nas respostas. Para o Bernardo, eu queria talvez entender melhor um pouco esse efeito de composição da população que aprofundaria as desigualdades, assim. É um descolamento de gente que fica ali muito escolarizada e gente que fica baixa e perdeu um meio termo? É gente com ensino médio que talvez na crise tenha saído do mercado de trabalho, talvez sofrido mais com a crise? Uma questão de explicar melhor o que seria esse efeito de composição da educação. Já que, ao menos pela teoria tradicional, eu não sei muito como você analisaria se a partir da teoria mais tradicional ou de teorias mais heterodoxas, aquele prêmio de educação ou a explicação clássica que o prêmio vai, com as pessoas mais escolarizadas, o prêmio vai diminuir e a parte do prêmio iria atuar diminuindo desigualdades, né? Isso é o meu ponto para o Bernardo. Para a Marcela e para o Carlos, é uma coisa mais de debate. Eu achei interessante o trabalho, acho que aponta para os dois principais problemas que a gente vê nessa coisa das plataformas, né? Um problema associado mais à democracia, que tem a ver com o monopólio dessas redes sociais controlando, uma só empresa controlando tudo, e também com o uso dos dados nossos que fazem, né, para os algoritmos e tudo mais, e uma parte de precarização no mercado de trabalho. Então, eu queria de vocês mais uma coisa de debate mesmo, de se vocês acham que é uma questão de um sistema regulatório que não está preparado para essas novas tecnologias, que precisa ser aperfeiçoado, tanto na regulação trabalhista para esses trabalhadores, né, de aplicativo não estarem em condições tão precárias, tanto na questão de impedir esses monopólios, de regulação de uso de dados e fake news e não sei o quê, ou se é uma questão mais estrutural, que na verdade o que a gente vê é que a estrutura dominante ela é muito eficiente em se apropriar rapidamente de tudo que acontece de novo, então se apropriou muito rapidamente de uma tecnologia para reforçar a exploração, para reforçar desigualdades, para reforçar os seus interesses. Então não seria mais só uma questão de regular, mas seria um problema mais estrutural. E sobre a Graciele, um pouco comentando essa coisa do colchão amortecedor e desse papel do setor de serviços, eu não sei muito bem se o Brasil, nessa análise dela, ele acompanha os outros países da América Latina ou se ele se desgarra um pouquinho. Mas eu acredito que no Brasil tem um fator muito importante, por exemplo, quando a gente fala de que PIB per capita teria um efeito positivo nesse crescimento do setor de serviços, que talvez seja como que esse PIB per capita cresceu e foi distribuído, né? E acho que no Brasil a gente tem essa época muito daquela distribuição o que se chamou de nova classe C, que é uma nova classe C que consome muitos serviços pessoais e que acaba
você gera uma mudança de padrão de demanda, talvez, também, que poderia ter incentivado esse setor de serviço. Então, eu passo a palavra para vocês, eu vou desmutar todo mundo que apresentou, gente. Eu acho que vou, né? Ó, o Bernardo já consegui. E a Marcela, não sei se está aqui, mas acho que eu desmutei. Consegui também. Graciele, está conseguindo se desmutar? Bom, pronto. Acho que agora todo mundo consegue. Pode começar, então, pela ordem que eu falei, gente. E rapidinho, porque acho que a gente já está abusando da paciência dos colegas aqui, que a gente teve problemas técnicos e tudo mais. Vocês me desculpem. Bom, então, primeiro, obrigado, Gabriela, pela pergunta. É bem interessante, na verdade, porque apesar desse trabalho ter um enfoque mais sobre informalidade, né, acaba que a gente tem esse resultado bastante contraintuitivo do efeito composicional da educação, mas que, na verdade, ele se alinha a um resultado recente da literatura, em particular a esses resultados encontrados pelos artigos do Francisco Ferreira, que, na verdade, o efeito composicional incrementador relativo à escolaridade seria derivado da existência de retornos convexos dos rendimentos condicionais à escolaridade. Então, isso significa dizer que à medida que você avança nos níveis de escolaridade, os retornos adicionais de renda que você tem a cada ano de escolaridade concluído, eles crescem de forma convexa, né? Justamente por conta dessa convexidade dessa curva. E aí a ideia é que uma expansão da escolaridade, um efeito incrementador, né, da composição da escolaridade para trechos mais inclinados da curva, aumentaria a dispersão relativa dos rendimentos entre os trabalhadores, escolarizados da força de trabalho, e, portanto, isso aumentaria a dispersão, a desigualdade de rendimentos no mercado de trabalho. Essa seria a explicação para um efeito composicional incrementador da desigualdade relativa à educação. Não sei se ficou claro, mas... Sim, era uma parte que eu não tinha entendido, que era os grupos, né? Exato, mas é exatamente isso. A questão é que quando tem o outro resultado do Ricardo Barros, né, que é o mais famoso, justamente que a expansão da escolaridade levaria a uma redução do prêmio da educação, só que, na verdade, o resultado que o Ferreira encontra no artigo recente, esse de 2017, é que esses efeitos composicionais da educação, em determinado momento, mais que superaram essa redução do prêmio por conta da expansão educacional. Então, são movimentos em efeitos contrários, né, em sentidos contrários. Sim, entendi. Passar a palavra para a Marcela e para o Carlos, que foram os segundos. Vocês conseguem se desmutar aqui, gente? Isso aí é muito difícil. Agora foi. Bom, agora foi. Bom, eu acho que essa é uma questão, Gabi, que tem ocupado bastante os pesquisadores da área. Existem os incrementalistas, né, que apostam na possibilidade na coordenação regulatória, você diminuir os efeitos perversos da forma específica de apropriação da renda pelas plataformas, pelos conglomerados. No entanto, mesmo com as iniciativas pontuais, por exemplo, no âmbito da União Europeia, Sim, deu uma travada. Casos, como, por exemplo, na Inglaterra, aplicativo de trabalho. Voltou agora? Sim. Voltou agora? Perfeito. Sim. Então, embora haja essa discussão e ela tenha tido repercussões variadas, né, a tendência de concentração em termos de escala, né, em termos de crescimento exponencial, ainda não foi interrompida, né? O que a gente observa é uma concentração, quase um regime de duopólio nas mais diversas áreas, por exemplo, no âmbito das plataformas de publicidade e quanto no âmbito das plataformas e isso tem se expressado com mais intensidade ainda
entre dois países, especificamente Estados Unidos e China, né? Mas agora existem essa separação, digamos assim. A esfera da concorrência se dá no âmbito de conglomerados que estão associados a determinados regimes, né, políticos, propriamente dito, né? Então via de regra é assim que o debate está se organizando, né? Em relação ao Brasil, talvez essa discussão esteja ainda muito defasada, porque por conta, eu acredito que da crise política que tem se desdobrado nos últimos anos, essas transformações ainda estão, digamos assim, ainda estão defasadas no âmbito do debate, tanto público quanto institucional, né? Você tem, enfim, analistas fazendo esse trabalho, mas ainda não se tornou um tema, digamos assim, de uma capacidade de influenciar o debate, como, por exemplo, outros que a gente tem observado, né? Embora a escala, né, das transformações, tanto no mercado de trabalho, quanto, inclusive, nos próprios ciclos eleitorais, já sejam bastante evidentes, né? Não sei, Marcela, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que você já abordou. Entendi. Obrigada, pessoal. Antes de passar a palavra para a Graciele, eu tinha colocado mais cedo a lista aqui de presença. Se alguém que está aí ainda não tiver assinado, eu coloquei aqui no chat de novo. Deixa eu desmutar a Graciele agora. Pronto. Obrigada. Então, como você falou, Gabriela, você colocou para a década de 80, para os anos 90, existe realmente essa literatura que trata o setor de serviços como um grande colchão amortecedor e está muito ligada à ideia do subsetor de comércio especificamente. Pelas baixas barreiras à entrada, o trabalhador, mesmo em condição de desemprego, ele conseguiria aceder via subsetor de comércio para a economia informal. E isso é bem colocado na literatura para esse período. Para esse período que apresenta os dados, 2000 2014, o Brasil acompanha outros países da América Latina. Pela análise de dados do painel, não consigo ver o efeito especificamente por país ou por países, mas existe literatura descritiva para isso, e eu posso falar, por exemplo, do trabalho da Célia com a Dani, de 2018, em que elas mostram que o Brasil, sim, estava ali ocupando 65% da participação do emprego e serviços, e também, assim como existem resultados para a região, a gente estava gerando emprego e serviços a níveis altos de PIB per capita e baixa desigualdade salarial, que a Célia chamou em outro trabalho, por exemplo, de um modelo de crescimento redistributivo para o caso brasileiro. Então, apesar de os dados a análise econométrica não mapear tudo isso por país, pela literatura existem evidências que esse tenha sido um movimento, sim. Então, esse padrão, essa variação no padrão de consumo e um incremento da população que foi adicionado no consumo de massas, via também baixas taxas de desigualdade, também parece ter contribuído para o caso brasileiro, para o que a gente viu nos dados para a América Latina de forma geral. É isso, bem rápido. Tá certo, gente. Agradeço muito pela apresentação dos trabalhos. Gostaria até aqui de continuar o debate, mas a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo. Então, agradeço os apresentadores, agradeço as pessoas que enviaram os resumos e desejo uma boa noite a todos e todas. Obrigada.